Assim, Jesus disse em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 27. Não separei versículos, fazer uma leitura direta, que eu acredito que possa ser mais fácil o entendimento. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja, isso daqui, Yeshua disse para quem? Para os discípulos, para a multidão que estava ouvindo ele falar, e essa multidão era judeus, era o povo de Israel, eram pertencentes às 12 tribos de Israel. Isso daqui não foi dito aos gentios, porque Jesus de Nazaré veio somente para os perdidos da casa de Israel. A palavra para os não-judeus, os gentios, veio pela boca de Paulo. Discípulo. Vamos trazer isso para os nossos dias. Discipular o quê? Discípulo o quê? Que cruz você tem para carregar? Que cruz? Porque essa cruz aqui que ele falou, no ano 33, como diz a história, foi a última. Foi a cruz do sacrifício. Foi a cruz que findou os pecados, e os pecados eram as leis, eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Então, que cruz que você deve carregar? Eu não posso ser discípulo porque a cruz dele é muito pesada. E quem falou que precisa de discípulos nos dias de hoje? Quem falou que depois do juízo do ano 70 DC precisa de discípulos na face da terra? Onde você viu escrito isso? Não é que o meu professor da escolinha dominical, ele falou que eu tenho que me consertar, eu tenho que casar, eu tenho que comer pão, beber suco, dar 10%, dar a oferta da viúva pobre, ter comunhão, não posso faltar nenhum dia, não posso viajar, não posso ir na praia, não posso ir na piscina, porque eu não posso colocar roupa que mostra o joelho, que mostra a canela, porque senão eu não posso ser discípulo ou discípula de Cristo. Ei! De Jesus de Nazaré, discípulos de Yeshua, discípulos de Yahshua. Só que esse véu que revestia o Espírito de Deus não existe mais. Este véu que revestia o Espírito Santo, que era o próprio Deus na performance de filho, não existe mais. Não há mais a necessidade de você ser discípulo ou discípula de Cristo, porque Cristo é o ressuscitado, Cristo é o Espírito, o Senhor é o Espírito, e o Senhor está na Nova Jerusalém Celestial, e a Nova Jerusalém Celestial está no Espírito dos seus filhos. O tabernáculo de Deus está no Espírito dos seus filhos. A pergunta é, para que discípulo? Discipular quem? Não, eu tenho que ser discípulo, porque eu tenho que discipular os moradores do que moram no caixote deitado. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que ganhar almas lá do caixote deitado para Cristo. Ei, já foi estabelecida a Nova Jerusalém. Ninguém ganha ninguém para Cristo, não. Porque o que está nas pessoas veio, ganha, veio salva, veio remida, justificada, santificada. É a igreja de Cristo, que é o Espírito que está nas pessoas. Aí você vai me dizer, mas em todas as pessoas, a justiça eterna foi estabelecida no ano 70 DC. Isso daqui ele falou antes. Isso daqui ele falou em uma época que precisava pregar o evangelho, que precisava pregar as boas novas, que precisava pregar a vinda do reino de Deus, que precisava avisar, anunciar eles que iriam passar pelo juízo do ano 70, os israelitas, que o juiz já estava às portas, que o juiz viria naquela geração. Jesus disse, nem o filho nem os anjos sabem o dia e a hora, somente o Pai. Mas ele sabia que ela era naquela geração, porque ele disse em Mateus 24, 34, não passará esta geração, aquela geração, sem que tudo aconteça. Então, isso daqui, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Este discipulado deveria ser feito antes do juízo do ano 70 DC. Depois do ano 70 DC, não há mais a necessidade de discípulos, porque ele, Elohim, o Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, já está em nosso espírito. E isso daqui, infelizmente, a religião não se atenta para a época.
Não se atenta para que, quando foi escrito isso? Pega-se esses escritos, esses versículos e traz para o século 21, para o ano 2022. E aplica dentro das suas sinagogas, que eles chamam de igreja, na vida das pessoas. E com isso, escravizam as pessoas. E com isso, fazem com que as pessoas carreguem fardos pesados, jugos pesados, escravidão, servidão. Trazem sobre os seus lombos as maldições dadas a Moisés, que Jesus, quando disse tetelestai naquele madeiro, deu fim, acabou, colocam aquelas maldições nas costas do povo gentil, das pessoas incautas que frequentam as suas chamadas igrejas. Por isso que eu leio isso aqui com muito prazer, eu leio isso com muita autoridade do Espírito, da mente de Cristo, que isso aqui não são coisas para os nossos dias. Não há mais a necessidade de fazer, não há mais a necessidade de discípulos, porque tanto em Colossenses 1:23, em Romanos 10, do versículo 1 em diante, principalmente lá no 16:18, Hebreus 8, 10 e 11, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, sobre o dia do Senhor. Então esses discípulos que era necessário existir, eram naqueles dias, eram os emissários, eram os ministros do Evangelho. Paulo foi o ministro do Evangelho, porque se eu for um ministro do Evangelho, eu estarei atrasado, eu não estarei no Evangelho eterno, eu não estarei em Apocalipse 21, no versículo 1 ao 6. Então eu estou lendo, estou mostrando com sabedoria do Espírito o entendimento perfeito a respeito disso. Que ele disse isso aos judeus, aos israelitas. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então isso daqui não serve para os nossos dias. Isso daqui foi antes do ano 70 DC. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.